Olá, Antônia, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo para trazer algumas observações em relação ao seu registro no diário eletrônico. Nós precisamos fazer algumas alterações. E aí eu estou produzindo o vídeo para deixar mais claro para você quais são essas observações. A primeira é em relação aos dias de aula. Segundo as orientações que eu repassei para vocês, as datas em que você está em sala de aula, elas devem ser registradas no diário de acordo com o número de aulas que você tem naquele dia. Por exemplo, dia 10 de fevereiro, que foi nosso primeiro dia de aula, uma segunda-feira. Você tem 4 aulas nessa turma nesse dia. Então, o dia 10 de fevereiro, ele precisa aparecer no diário eletrônico 4 vezes. Um dia um registro para cada hora-aula daquele dia. Por exemplo, dia 11, você também tem 4 aulas na turma. Então, o dia 11, ele precisa aparecer 4 vezes no diário eletrônico. Então, você precisa clicar aí mais 3 vezes nesses dias em que você tem 4 aulas nessa turma, em que só você trabalha na turma nesse dia, para que a sua carga horária ela seja corretamente calculada no diário. Os dias da sua folga, eles não vão aparecer no seu diário, e os dias em que você só tem uma aula na turma, esses sim, só devem ser registrados uma vez. O que vai acontecer? As nossas aulas, elas são 4 horários, e para cada horário a gente tem uma divisão específica dentro do plano de aula, segundo as orientações. A primeira aula, você vai registrar o foco do dia, o contexto e a leitura feita pelo professor, qual foi o livro ou poesia que você fez a leitura relacionada ao foco da aula naquele dia. Na segunda aula, né, no segundo registro do dia, você vai colocar as atividades relacionadas à sequência didática. Na terceira aula, qual foi a sua proposta individual para ampliação do tema da sequência didática? E na quarta aula, qual foi a atividade em ambiente organizado que você realizou naquele dia? Então, se esclarecendo mais uma vez, os dias em que você está dentro da sala de aula, nos 4 horários, a data ela precisa aparecer 4 vezes no diário eletrônico. Uma vez para cada parte desse plano de aula. Essa divisão da carga horária, ela segue uma sequência que já foi passada para vocês a partir do vídeo de orientação, e a gente organiza essa sequência por meio de algumas siglas que também estão presentes no vídeo. Então, você vai precisar, na primeira aula, identificar o foco, contexto e leitura feita pelo professor a partir das siglas. Na segunda, o foco da aula novamente e a sequência didática, utilizando as siglas, e assim sucessivamente. Você precisa apresentar a sigla para cada hora-aula, para que quando você tiver necessidade de observar esse registro novamente, você saiba do que se trata cada atividade. Em relação ao período das primeiras 2 semanas de aulas, em que nós ainda não estávamos trabalhando com a sequência didática, você vai registrar nesse segundo momento, que seria destinado a essa sequência, que ainda não está sendo trabalhada, você vai registrar qual foi a atividade diagnóstica que você trabalhou naquele momento, porque nessas primeiras 2 semanas a gente teve esse período de sondagem. Então, você vai identificar nessa parte da sequência qual foi essa atividade diagnóstica que você utilizou. Uma outra observação em relação aos seus registros é que eu percebi que você tem confundido o foco da aula com o tema da semana.
O tema da semana, ele sempre aparece nessa parte inicial da sequência da semana, mas ele não é registrado no diário eletrônico. Ele traz o tema geral que vai ser abordado naquela sequência, mas o registro no diário, ele pede inicialmente o foco da aula, que são esses aqui. O foco para cada dia da semana. Então, você vai, na sua primeira aula, você vai registrar qual é o foco do dia e depois o contexto. O contexto da aula, ele está lá no nosso organizador curricular. Nós definimos um contexto para cada dia da semana e é aquele contexto que precisa ser inserido no diário eletrônico na primeira aula, tá bem?